Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, 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 grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 236. Boa terça-feira pra vocês. E aí, Flavial? Boa terça-feira pra todas, todos, todes. Eu vou ser econômica porque eu tô em pleno tratamento de recuperação, preservação da minha voz. Tive episódios muito preocupantes na semana passada, então... temperança. Não, gente, ela ficou rouca, mas fez exame, não tem nada de preocupante. As cordas vocais estão ótimas. Não, preocupantes no sentido de que eu perdi a voz. Fiquei 2 dias sem poder trabalhar, né? Ficou sem voz, por conta mas de mais um episódio, mais um episódio de sinusite, com reflexos nas minhas cordas vocais. Saga, né? Pois é, tive mais um episódio de sinusite com reflexo nas cordas vocais, porque eu tenho refluxo e isso já impõe uma fragilidade à minha garganta, às minhas cordas vocais. Eu que sou uma profissional da voz, não sou cantora, infelizmente, mas vivo essencialmente da voz e da minha mão direita. Bom, e do meu cérebro, por óbvio. Então, essas infecções respiratórias repetitivas que estão acontecendo, os angulers todos já sabem, né, dessa questão, acabou afetando a minha voz. Eu tive que sair do ar, inclusive, na terça-feira passada no Estúdio I. E aí tô num tratamento punk, nos intervalos de gravação, de trabalho, obrigada a ficar em silêncio, falar o mínimo possível, forçar o mínimo possível a minha garganta. E, na sequência, vou precisar fazer um acompanhamento com alergista, imunologista, inclusive aí mulheres, né, da minha faixa etária. Menopausa e queda de estrogênio tem nexo causal. Não, eu ia falar correlação, mas tá. O meu médico usou essa expressão do direito. Nexo causal com infecções repetidas. Então, entendi. Pode ser uma baixa imunológica relacionada a um desequilíbrio hormonal. Então, attention, please. Bom, dito isso, dada toda essa explanação... Embora não pareça, eu tenho 54 anos. Embora com essa pele que nunca levou um botox na vida. Eu tenho 54 anos, quase 55. Essa explanação, podemos começar o nosso episódio. Nosso primeiro bloco, vamos voltar a falar do Rio Grande do Sul. Agora as águas já estão baixando, então começa o trabalho de entender, né, a dimensão dessa tragédia, né, a partir do momento em que a água baixa e a gente vê esse rastro de destruição, a situação dos abrigos e dessa criação de talvez cidades provisórias, enquanto essas dezenas de milhares de pessoas estão e muitas ficarão desabrigadas por um longo período, né? A gente já tem cidades que não podem voltar a ser reconstruídas no mesmo lugar por conta desse risco, né, de eventualmente uma nova enchente voltarem a ser devastadas. Então vamos falar dessa situação e também vamos falar do Zolpidem. Essa semana essa medicação mudou, né, de status da receita branca para a receita azul, depois de anos de denúncias da Associação Brasileira do Sono, de médicos, psiquiatras, de médicos do sono, denunciando o uso abusivo dessa medicação. E vamos falar sobre isso, um assunto muito importante que também está quicando aí nas redes já tem um tempo. E aí o terceiro bloco a gente faz um pop-up aí de coisas da semana pra gente se atentar. Então vamos que vamos. Bom, antes da gente começar a falar do Rio Grande do Sul, eu quero deixar aqui, porque eu falei somente lá no Instagram, na semana retrasada, esqueci de falar aqui na semana passada, que vocês sabem, nós temos um programa de apoiadores aqui do Angu de Grilo, lá no Apoia-se, na Aurelo também,
Nós temos nosso grupo do Telegram, a gente solta episódios lado B, sem falar de notícia, de vez em quando. Inclusive, estamos em dívida, nós estamos sempre em dívida com os nossos apoiadores. E a gente se compromete, também a fazer doações para instituições, para organizações e para urgências e emergências, né? Em nome dos nossos apoiadores. E nós doamos, no meio desse furacão, né, de toda essa tragédia do Rio Grande do Sul, nós fizemos doações em nome dos nossos apoiadores, e eu queria falar aqui quais foram. A gente doou para a Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Remanescentes de Quilombos. Então, aquele primeiro momento estava centralizando essas doações para quilombos, e depois vários quilombos também começaram a arrecadar individualmente. A gente doou para a PIB, também numa campanha conjunta, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A gente doou para Caroline Moreira, que é ex-secretária adjunta de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, e estava na linha de frente percorrendo abrigos, fazendo doações em loco, comprando e entregando nos abrigos. Também doamos para a Casa de Cultura e Resistência, que foi indicação da nossa querida amada Winnie Bueno, que também faz um trabalho seríssimo. E aí, individualmente, eu doei para outros amigos, pessoas físicas que estavam mobilizando, mas também acho importante falar aqui, deixar o alerta, os Correios suspenderam a doação de roupas, né? Então não estão aceitando roupas mais nas agências dos Correios, porque 70% da doação era de roupa. Mas ainda a roupa para pessoas gordas, né, que vestem acima de 46, 48, que vestem 50, que vestem 60, ainda é uma questão. Então, há uma mobilização. Eu doei para o Undersize, que é uma marca de roupa plus size, que fez uma grande mobilização para doação de roupa e de tecido também, para eles produzirem roupa para doar. Então eles fizeram um movimento muito importante de confecção, né, de roupa ali em cima da hora para doação, para envio. A Maquinóbrega também saiu um caminhão inteiro ontem, vocês estão vindo na terça, nessa segunda saiu um caminhão lotado de São Paulo só com doação de roupa plus size. E eu vou ver quais iniciativas ainda estarão funcionando para doação de roupa plus size essa semana, porque eu sei que algumas meio que vão se encerrar aí nessa virada de semana. Eu vou ver se tem mais uma galera recolhendo roupa plus size, especificamente enviando, confeccionando, especialmente roupa íntima também, e deixo aqui no descritivo do episódio. Então, essa é uma causa que ainda é urgente, é uma necessidade ainda urgente. Agora a gente já tem falado muito de produto de limpeza, né, comidas enlatadas, produtos para limpar essas casas também, que começam, né, a aparecer de novo a partir da descida da água, mas as pessoas gordas ainda estão precisando de roupa no Rio Grande do Sul, roupas quentes principalmente, porque o frio e o inverno estão chegando. Então, vou ver quais iniciativas ainda estão recebendo nessa virada aí de segunda para terça, ao longo dessa semana que entra, e deixo aqui no descritivo do nosso episódio. Então, prestando contas aqui aos nossos apoiadores, aos nossos angulers, e chamando atenção para iniciativas que vão precisar, né, de doações a longo prazo, como a gente falou na semana passada. Então, não são ações que terminam aqui. Algumas marcas, algumas pessoas físicas que estavam envolvidas nesse primeiro momento começam a diminuir o ritmo porque precisam voltar para os seus trabalhos, e a gente vai até falar disso aqui em relação aos abrigos. Então, várias pessoas que estavam ali na linha de frente mobilizando, inclusive lá no Rio Grande do Sul, estão encerrando as suas operações, né, digamos assim, porque precisam voltar para a sua rotina, porque precisam voltar ao seu trabalho, mas as instituições continuarão, né, funcionando, operando e acolhendo e distribuindo essas doações. Então, vamos pontuar aí quem é que vai continuar nessa atuação. Aproveitando aí esse tópico aí das doações que nós já fizemos e vamos ter de repetir, né? Na semana passada
tratamos disso, as doações pontuais do momento inicial da tragédia não serão suficientes, mas a Isabela mencionou essa questão das roupas, principalmente roupa íntima plus size. Isso é efetivamente um drama, tem pouca doação, pouca disponibilidade de roupas. E outra coisa que eu ouvi de gente que está em campo, e é importante a gente ficar fazendo esse mapeamento, gente, porque as pessoas efetivamente que estão na linha de frente sabem qual é a necessidade. Então, eles têm orientado na direção de menos isso, mais aquilo. Já chegou roupa demais, precisa de mais água. A fase 2, ela efetivamente, a gente já tinha dito aqui isso no Angu, a fase 2 demanda, por exemplo, material de limpeza, mas os Correios foram bem específicos em relação a isso, da necessidade de envio, de doação de material de limpeza seco. É muito complicado transportar os materiais líquidos, então detergente, água sanitária, sabão líquido. A preferência é por envio de sabão em pó, sabão em pedra, balde, esponja, pano, todos esses itens secos. E isso é absolutamente fundamental para a fase 2, que é a fase de retorno às residências, ao que restou dessas residências, e uma limpeza muito, muito pesada. Outra recomendação: quem puder orientar as pessoas que supostamente perderam materiais eletrodomésticos, eletroeletrônicos, não é para descartar no primeiro momento, jogar fora no primeiro momento, porque muitos desses objetos, ainda que molhados, desses utensílios, ainda que molhados, eles podem ser consertados e reaproveitados. Então, a orientação de, eventualmente, lavar, deixar secar e procurar esses serviços. E tem universidades do Rio Grande do Sul que já estão montando grupos na direção de orientar ou efetuar efetivamente o conserto, e isso é bacana, seja do ponto de vista de economizar recursos para a compra de novos equipamentos, seja até no eixo da economia circular, né, e da sustentabilidade. Mais uma coisa. Outra coisa no que diz respeito à questão das roupas, números grandes também de sapato. De modo geral, as doações têm uma espécie de padrão, que é um tanto do padrão médio da população, e há uma carência de numerações grandes de calçados, seja para homem, para mulheres, né, adolescentes, às vezes imensos. Então, também, prestar atenção, você tem um parente, um amigo, ou tem condições de comprar uma numeração maior de um calçado, se for doar, dá preferência a isso, porque está tendo muita dificuldade nessas doações de tamanho grande, não só de roupa, mas também de calçados. Eu acho que é isso, essa questão da limpeza, ainda muita demanda por cesta básica e por água, porque, efetivamente, se as pessoas voltarem ou permanecerem, né, em longa duração em abrigos, vão precisar, enfim, cozinhar ou retomar suas rotinas. Então, esse é o bloco de orientações relacionadas às doações, o que está sendo absolutamente urgente nesse momento. É isso, já tenho aqui um chamado. A Wondersize fez uma parceria com a Univale, Universidade de Moda, e no campus de Balneário Camboriú, a partir de segunda-feira, agora dia 20, então, portanto, ontem, os voluntários, a galera que sabe costurar e quer ajudar as pessoas que usam roupa plus size no Rio Grande do Sul, podem ir na parte da tarde no campus de Balneário Camboriú, da Univale, para confeccionar roupas que serão doadas nos abrigos, enfim, pelas pessoas impactadas pela enchente. Eu vou deixar aqui no descritivo do episódio post, para vocês irem até lá, perguntarem mais informações, mas quem é da região de Balneário Camboriú, estuda da Univale, tem uma mãe, uma avó que pode ser voluntária, que mora perto, é uma oportunidade na parte da tarde, quem tiver disponibilidade de ajudar na confecção dessas roupas. E antes da gente começar esse episódio, gente, só queria agradecer aos nossos angulers de fé, porque o episódio 324, o Rio Grande do Sul e Madonna, que a gente tratou, né? O primeiro episódio que a gente tratou ali da situação do Rio Grande do Sul, que eu fiz aquela linha do tempo aqui com vocês, já é o episódio mais ouvido da história do Angu de Grilo, dos últimos 5 anos quase. Obviamente um motivo, né?
terrível, mas um acalento que bate em mim, e acredito que também em vocês, de saber que existe gente interessada em debater com profundidade o que a gente se propõe a debater aqui, em tratar dessa responsabilidade, em tratar da responsabilidade dos governos, em fazer um jornalismo com um foco comprometido com os direitos humanos, com as pautas sociais de gênero, de raça, de etnia, de territorialidade, que eu acho que é o que a gente se propõe aqui no Ângulo de Grilo. Então, 4 anos e meio depois, faremos 5 anos de Ângulo de Grilo em agosto, então falta muito pouco. Mas quase 5 anos depois de a gente começar esse projeto, a gente ainda tem episódios chegando a cada vez mais pessoas. Até então, o nosso episódio mais ouvido era o episódio seguinte da eleição do Lula, de 2022, do segundo turno. E agora passamos com esse episódio falando do Rio Grande do Sul, falando da Madonna, e acho que fiquei feliz, né, de saber que os nossos angulers não nos abandonam e divulgam e entendem e valorizam nosso trabalho. Então, só agradecer mais uma vez. Valorizam o nosso corre. É isso. Abraço e agradeço, angulers. Martin vai dar um bom dia, boa tarde, boa noite? Vai falar aí com os angulers? Ele falou, não. Só isso que você vai falar, filho? É? Não, gente, não vai rolar. O carisma da pessoa tá igual da mãe hoje. Bom, então vamos começar esse episódio. Queria trazer aqui os números de como é que estamos nesse momento. A gente está gravando no domingo de tarde, é sempre bom contextualizar. O número de mortos está em 155 nesse momento. Os desaparecidos em 89, então caiu o número de desaparecidos. 806 feridos. 76.955, bom, 77 mil pessoas em abrigo, o número continua bem parecido, né, com o que a gente trouxe na semana passada. Desalojados, 540 mil, então também permanece mais ou menos a mesma coisa. Portanto, 617 mil pessoas fora de casa, 540 em casas de amigos, parentes, né, e quase 77 mil em abrigos, 12 mil animais resgatados, 82 mil pessoas resgatadas e mais de 2.300.000 pessoas afetadas. Bom, o Guaíba está baixando, né? Então, eu acho que vocês devem ter visto até nos últimos dias, na sexta-feira, se eu não me engano, uma comporta, né, foi até retirada, porque a água estava escoando, e aí a comporta ali do muro foi retirada para ajudar a facilitar, né, essa água de escoar também ali do centro e das margens ali do cais de Porto Alegre. Nesse momento, vamos ver, o nível já está abaixo de 4,55 metros nas últimas 24 horas, né, portanto aí de sexta para sábado, já tinha baixado 14 centímetros. Então, a água já está abaixo de 4,5 metros, o patamar mais baixo aí desses últimos mais de 20 dias, né? 20 dias, acho que a gente pode já dizer. E segue baixando, num ritmo relativamente acelerado, né, 14 centímetros de sexta para sábado, mas ainda acima, mais de 1,5 metro, né, 1,5 metro acima da cota de inundação, que é 3 metros. As casas de bomba estão voltando a operar, né, algumas que estavam paradas a partir desse escoamento maior da água, mais 2 casas de bomba vão conseguir ser acessadas para drenar aí ainda mais água. E aí, algumas pessoas já conseguiram retornar para suas casas, para os seus apartamentos e começar a fazer essa análise do que foi salvo e o que não foi, né? Então, já tem imagens da afiliada, né, da TV Globo, da RBS, com muito entulho nas ruas, na frente dos prédios, né? Então, móveis, colchões, né, coisas de madeira que dificilmente não tem nem como, né, salvar depois de 20 dias embaixo d'água.
a água incha, uma água suja também, né? Então, até que ponto uma lavagem de um sofá, de um colchão é possível, né? Dadas as condições que a gente viu de como estava essa água, que era basicamente esgoto dessa água que subiu e voltou pelo canal de esgoto, de águas pluviais, de tudo. Então, não tem o que fazer. Vai ser uma quantidade nos próximos dias que a gente vai ver absurda, né, de detrito, de lixo na rua, de imóveis, de coisas que não vão ser possíveis lavar e salvar, fora das casas que foram completamente devastadas. Tem uma imagem dessa semana passada da cidade de Estrela, né, que é uma das primeiras cidades em que conseguiram ali chegar na semana passada a partir da água ter baixado. E assim, a cidade não existe mais, né? Rigorosamente todas as casas, você não consegue nem entender exatamente no chão onde é que era a marcação de onde eram as casas, porque acabou completamente. Tem assim, madeiras, né, tijolo, umas coisas assim jogadas pela cidade. Então vai ser um trabalho imenso, não só de reconstrução, mas de limpeza de tudo isso, desse terreno. E aí eu acho que a gente começa a entrar nessa semana, a partir da água baixar, né, essa água que está sendo escoada para a Lagoa dos Patos, então as cidades, né, que margeiam ali a Lagoa dos Patos ainda, né, tem água, então tem que esperar, né? A gente falou aqui da situação de Rio Grande, de Pelotas, que tiveram cidades, bairros também inundados, mas a gente começa, eu acho que a entrar já, talvez na primeira semana de uma... Como é que eu vou descrever isso, né? De um voo de cruzeiro dessa tragédia, de um horizonte muito linear e de longo prazo dessa situação e dessa reconstrução. Eu acho que a gente vai chegar ao fim dessa semana com a água do rio, já bastante do rio, lago, né? A gente nem falou aqui dessa falta de consenso, né? Do se o Guaíba é rio ou se o Guaíba é lago. Na verdade, o Guaíba não é nenhum dos dois. Não é falta de consenso, não. É só uma questão de uso de termo mas inadequado. Também não é rio. O Guaíba é um estuário. Também não é estuário. Não é. Os geógrafos falam que não tem consenso. Também não é estuário, porque estuário tem saída para o mar, e o Guaíba não tem saída para o mar. O Guaíba deságua na Lagoa dos Patos. Ele seria um estuário se ele saísse na Lagoa... Que na verdade não é lagoa, porque é laguna, justamente porque deságua no mar. Mas o Guaíba não é estuário porque deságua, portanto, numa laguna e não no mar. Mas é o lago com o rio no meio. E aí, não é nem lago, nem rio, também não deságua no mar, não é estuário. Mas foi, nos anos 80, se eu não me engano, enquadrado como lago para facilitar a construção nas suas margens, para ter menos margem de segurança, porque um lago não se comporta como um rio, mas não é um lago, né? É um rio. Tem um rio no meio do lago. Essa discussão é uma loucura. Mas, enfim... Vai baixar o lago, oficialmente Lago Guaíba, mas não exatamente lago. E a gente vai começar, nessa semana, a ver mais pessoas voltando para casa. Então, desses 540 mil desalojados, né, que a gente falou, pessoas que estão na casa de amigos e parentes, talvez muitas consigam voltar para suas casas, né, naquela região ali de Porto Alegre, nos bairros, nas cidades em que a água chegou, mas não necessariamente devastou, conseguir voltar para suas casas para começar a entender o tamanho dessa devastação. Mas, muito provavelmente, dezenas de milhares de pessoas ou milhares de pessoas não vão ter para onde voltar. Então, continuarão em abrigos ou continuarão na casa de parentes e familiares enquanto começam essa reconstrução. Então, eu acho que essa é uma semana que a gente vai entrar nesse patamar de estabilidade, talvez, dessa tragédia. A gente vai sair daquela crise aguda que a gente estava vivendo, né? Teve mais chuva, o rio voltou a aumentar, tem novos municípios sendo alagados, tem novas áreas em risco, né? Ainda lidando com uma sucessão de alertas, e para entrar num patamar de estabilidade que, de forma alguma, traz algum tipo de conforto, porque a gente está falando de milhares de pessoas sem ter para onde voltar, cidades completamente devastadas, e uma necessidade de reconstruir do zero essas cidades, e onde é que essas pessoas vão ficar
durante esse tempo, né? Então, se fala de aluguel social, das tais das cidades temporárias, provisórias, aí quero te ouvir falando dessas cidades provisórias, Flávia, e também do que eu tinha falado anteriormente, várias iniciativas de pessoas físicas estavam acontecendo até esse final dessa semana, né? A gente está gravando domingo, e agora, com essa estabilidade começando, essas pessoas precisam voltar para os seus trabalhos, para suas rotinas. Já tem 18 escolas em Porto Alegre municipais que vão voltar nessa segunda-feira, que voltaram nessa segunda-feira, retomaram as aulas, né, a princípio. Então, as crianças voltando para a escola, os professores voltando a lecionar, os pais voltando para o trabalho. Sabe lá em que condições esses professores, pais e crianças estão voltando para a escola? Porque pode ter muita gente aí que perdeu absolutamente tudo. Então, quem é que tem condições, né? Os funcionários da escola, de dar aula, de trabalhar nessa situação. Mas muitas iniciativas vão arrefecer, que era exatamente o que a gente tinha falado na semana passada, que é um problema, né? Então, gostaria de te ouvir, Flávia, sobre essa estabilidade dessa tragédia que a gente vai entrar agora, que a gente está entrando agora e que vai perdurar aí por muitos e muitos e muitos meses. Eu acho que, bom, primeiro é esse marco aí, né, da fase 2, que em outras tragédias, né, socioclimáticas ou crimes ambientais, ela começou praticamente no dia seguinte, né, ou poucos dias depois, né, do evento, né, do evento catastrófico, e nesse caso do Rio Grande do Sul houve uma agonia prolongada. Eu acho que é o primeiro ponto. Absolutamente inédito você imaginar 2 semanas até o início de as águas baixarem efetivamente, e em alguns lugares mais de 1 mês, falam até em 50 dias, enfim, dependendo ali do lugar e do nível de destruição. Lembrando que no sul do Rio Grande do Sul, a região de Pelotas, de Rio Grande, ainda há um nível de aumento das águas justamente pelo deslocamento das águas das chuvas que caíram lá na região da Serra e tudo mais. Então, lá pela área norte, a gente começa a ver as imagens e fazer algum tipo de avaliação do tamanho dos danos, e eles são muito maiores do que é possível, né, ou foi possível estimar, imaginar, seja do ponto de vista da infraestrutura, estradas, pontes, seja do ponto de vista do desenho da malha urbana, casas, unidades de saúde, escolas, igreja, comércio, né? Do ponto de vista da atividade econômica, uma destruição muito grande, da produção agrícola, agropecuária, né? A gente já tinha falado, e essas estimativas ainda vão começar a ser elaboradas, mas quando a gente vê nas áreas onde a água baixou e que é possível sobrevoar, mapear, você vê uma destruição típica de terremoto ou furacão, né, com um nível de destruição brutal, e muita gente, né, população, retornando para entender o que sobrou, se sobrou, e vagando feito zumbis. Então tem uma dimensão de luto, né, de um luto continuado ou de um luto repetido também muito grande. E aí é importante a gente pensar na questão da saúde mental. E é uma coisa que a gente falou lá do primeiro angu, quando a gente tratou dessa crise, especialmente dos mais velhos, né, dos idosos, pela desesperança de já estar numa idade avançada e de perder. Tem vários casos, gente que... Quem conhece uma pessoa do Rio Grande do Sul, forçosamente vai conhecer alguém do Rio Grande do Sul que tem um parente, um vizinho, um conhecido idoso, e a dificuldade de convencer no primeiro momento essas pessoas idosas, de saírem de casa, e muitos sem saber como, em elas tendo saído, como reportar, como informar o nível de destruição, de perda e de mudança de vida que vão se impor a essas pessoas. Então, um ponto.
Outro ponto, esse da estimativa, da reconstrução, dos prazos, da necessidade de identificação de territórios que não mais poderão ser ocupados e de que forma tratar disso, né, do ponto de vista de política pública. Isso é absolutamente fundamental. Eu acho que tem algumas dimensões que ainda não foram contempladas. No caso de Porto Alegre, por exemplo, a quantidade de dias que inúmeros imóveis, edifícios públicos, edifícios privados, estão com suas fundações, estão sob água, e isso vai precisar de algum tipo de avaliação, porque certamente não foram imóveis, edificações projetadas para ficar um mês dentro d'água. E aí tem questões, o tipo de solo, a acomodação daquele solo encharcado, tem especialistas que chamam a atenção. Se for um solo mais arenoso, é menos grave porque a areia pesa e vai encorpando, né, adensando as fundações. Eu ouvi isso de um especialista em gerenciamento de risco. Se for um solo mais argiloso, pode ser que tenha espaços e que a infiltração de água não quer dizer que vá trazer risco, mas pode trazer risco. Então, é um elemento adicional sobre a segurança das edificações a partir dessa situação. Prédio construído numa área urbana não tem o nível de solidez, né, construtiva que tem uma ponte que passa em cima de um rio. Está mais preparada para enfrentar, obviamente, água, né? Então, são questões que eu acho que ainda vão aparecer e que é importante de mencionar. Há uma questão absolutamente fundamental, que é a gestão dos resíduos sólidos, a gestão do lixo, né? Uma quantidade absurda de detritos, dejetos orgânicos ou não. E, obviamente, essa cadeia aí da economia circular, né, da logística reversa, ela foi também impactada. Então, assim, durante uns bons dias, a empresa de limpeza urbana não conseguiu operar, inclusive para coleta regular de lixo, porque não tinha como circular, né? Em cidades de grandes adensamento, caso de Porto Alegre, de Canoas. Aliás, eu falei Canela em vez de Canoas no Angu na semana passada. Foi um erro, Canela é na Serra Gaúcha, mas foi uma confusão de vez em quando a gente se atropela aí no nome das cidades. Então tem uma questão de como é que esse resíduo sólido vai ser retirado e, como é que se diz, tratado, né, direcionado. Há a questão do risco de doenças, né, e aí tem muita preocupação em relação ao contato da população com essa água, em razão de animais mortos, de bicho, né, de barata, de rato, que também ocupou. Então, acho que a gente já tinha falado do protocolo da leptospirose, mas há uma preocupação em relação a outras doenças, como tétano, como hepatite, de doenças respiratórias, influenza, pneumonia, em razão das aglomerações também. Então, assim, super importante, uma força-tarefa, um esforço nessa direção da saúde. Algumas doenças, elas são evitáveis, né, por vacinação. Então, assim, o esforço de vacinação e de convencimento a essa população, absolutamente fundamental. Se a gente imaginar que idosos e crianças são as populações mais vulneráveis a essas doenças, por exemplo, respiratórias, absolutamente fundamental vacinar os idosos e as crianças que estão nessa situação, seja estarem vivendo em abrigos, seja os que estejam alojados em casas de pessoas conhecidas, de familiares, porque, obviamente, o adensamento também dessas unidades familiares, residenciais, também aumentou. Na semana passada, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul foi divulgando aos poucos e tornou disponíveis o levantamento do perfil da população que está em abrigos, né? São 839 abrigos. Eles estavam fazendo uma espécie de censo. Uma espécie não, censo. Né? E a gente via muito nitidamente aquilo que já tínhamos chamado a atenção aqui em relação ao perfil, né, demográfico da população. Muitos idosos em abrigos, muitas crianças, seja de 0 a 5, seja de 6 a 17 anos, crianças e adolescentes. Havia em abrigos, 40% dos abrigos tinham gestantes ou puérperas, também público prioritário em vacinação.
quase 40%, mais de um terço dos abrigos tinham migrantes, ou seja, pessoas estrangeiras que não necessariamente, é muito refugiado, né? Gente do Haiti que a gente viu, e que não necessariamente tem a familiaridade com a língua, né, para compreender toda essa complexidade, essas necessidades, e que estão sofrendo discriminação também nesses espaços. Porque o racismo não dá trégua, assim como o abuso não dá trégua, assim como a misoginia não dá trégua, enfim, assim como a aporofobia não dá trégua. A gente já tinha trazido, né, essa dimensão dessas necessidades, e um ponto importante é que nesses abrigos, a população de quilombolas e indígenas é residual. Eu acho que o dado que eu vi no meio da semana passada não chegava nem a 5%. Significa que essas pessoas continuam nas suas comunidades, não necessariamente em condições, né, de abrigo, de segurança alimentar, de assistência à saúde adequadas, né? Podem estar longe dos abrigos porque ficaram nas comunidades em áreas isoladas, ou porque as áreas não foram alagadas, eles continuam lá, mas a pane logística que se abateu sobre o Estado também tem impedido chegada de alimento, chegada de água, circulação de mercadorias. A gente tem visto, né, o Rogério Coutinho, querido colega lá da TV Globo, que chegou na semana passada ao Rio Grande do Sul, ele visitou o Quilombo dos Machados, na região do Sarandi, e o que a gente viu foi uma população absolutamente desassistida, né? Eles recebem uma ou outra quentinha, uma outra ajuda de voluntários que passam, mas o aparato de assistência social do Estado, das prefeituras, dos governos, não chegaram nessas regiões, o que confirma, né, o alerta já feito muitas vezes, aqui inclusive, que essas dimensões da desigualdade, né, da exclusão, elas se abatem desigualmente entre as pessoas. Todo mundo sofre, mas quem está mais isolado, mas quem é mais pobre, mas quem tem menos acesso à informação, mas quem tem menos redes de relacionamento, sofre mais que outros. Então, é absolutamente fundamental que a gente chame atenção para essas necessidades. Isabela falou já na abertura sobre a questão das comunidades indígenas, dos povos indígenas. Reforço aqui em relação aos quilombolas. Na semana passada, a CONAC, né, fez o Aquilombar, lá em Brasília. Houve inclusive uma marcha até o Congresso Nacional, e um dos recados, né, mais enfáticos foi justamente em relação à necessidade de assistência de política pública específica para essas comunidades. E isso está posto. Quando a gente começa a ver ou a água baixando ou a possibilidade de acessar essas áreas remotas com algum restabelecimento da infraestrutura, você vê que esses grupos estão em situação de mais dificuldade, de mais penúria do que os que estão abrigados, e olha que os que estão abrigados não estão longe disso, né, de estarem em situação minimamente confortável. Tem muita gente que, na pressa, né, e na desorganização que nós sabemos que foi a saída das residências e a busca de abrigos, tem muita gente que está em município, está fora do próprio município, então não está só fora de casa, está fora da cidade, está fora tá num território completamente desconhecido. E isso precisa ser reorganizado. E, obviamente, que isso é função de um Estado, o Estado, né, do Rio Grande do Sul, mas o Estado no sentido amplo, não apontando, não é só sobre o governador Eduardo Leite, é sobre o governador Eduardo Leite, é sobre cada um dos prefeitos, é sobre autoridades que não tinham um livro-texto preparado com todas essas dimensões, que a gente sabe que vão acontecer. Nós falamos aqui, no primeiro angu, no primeiro e no segundo. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso.
Eu lembro de ter falado da questão da inflação. Os preços vão subir, porque em catástrofe acontece isso, lei da oferta e da demanda. São os capitalistas. Mas assim, vai acontecer, entendeu? Não dá para pensar assim, não, que as pessoas vão ser generosas, a gente vai fazer um apelo. Não vai acontecer. Estão cobrando R$80 num galão de água. Já houve, inclusive, autuação pelo Ministério Público por reajuste abusivo, crime contra a ordem econômica, enfim. Mas não interessa, entendeu? Vai se buscar, vai se investigar, vai tentar punir os culpados, mas as pessoas precisam de água amanhã e não tem R$80. Tem gente, e a nossa Winnie Bueno chamava atenção para isso. Tem gente suspendendo doações, por exemplo, pedido de doações de roupas e de roupa de cama, porque os abrigos estão lotados. Mas tem gente que está hospedando pessoas em casa que não tem roupa de cama, manta, cobertor suficiente para essas pessoas que eles estão hospedando. Então, precisa se criar uma estrutura de distribuição que alcance também essas pessoas. A gente está falando de mais de 600 mil pessoas em alguma situação de vulnerabilidade. Eu acho importante a gente repetir isso a cada comentário, porque a tragédia do Rio Grande do Sul, ela é uma tragédia inédita do ponto de vista da escala, né? Falei isso na semana passada, é repetitivo, é importante chamar atenção para isso. É uma escala que o Brasil não conhece. Quase 80 mil pessoas em abrigos. Mais de 500 mil pessoas fora de casa, hospedadas em lugares os mais variados. Isso é inédito. Você vai pesquisar o que aconteceu na região serrana, pior tragédia, né, 1.000 mortos no Rio de Janeiro em 2011, não houve, acho que nem 20, nem 50 mil entre desabrigados e desalojados. Então é um número muito, muito, muito grande para quem perdeu absolutamente tudo. Teve gente que ficou sem documento, sem nada, e aí não consegue nem se cadastrar, acessar uma ajuda financeira, porque não tem documento, né? Então, é todo um caminho intenso. E aí, em razão disso, eu acho importante fazer uma provocação, que eu, inclusive, na sexta-feira, no Estúdio I, houve uma entrevista com o governador Eduardo Leite, e eu perguntei especificamente sobre essa desassistência, né? Como tem locais onde o governo do Estado, as instituições de Estado não chegaram, o Sarandi, os quilombos. Ele respondeu mencionando a escala, mas a minha pergunta de quem quer resolver a questão é: por que governos que, desde o primeiro momento, se mobilizaram na direção de convocar, reivindicar força-tarefa, apoio na segurança pública e na defesa civil, não fizeram o mesmo em relação à assistência social? Houve pedido de Força Nacional, de policial, de Polícia Federal, de Exército. Houve pedido na direção de Defesa Civil, de bombeiros, né, de estrutura de Defesa Civil para resgate, e isso é óbvio e absolutamente necessário, mas era preciso também imaginar que outras áreas, a área social, não só a área de segurança pública e de defesa imediata, demandariam também essa ajuda. Então é o caso de pedir reforço de secretarias de assistência social de grandes capitais brasileiras, de estados brasileiros, na direção de fazer essa busca ativa, de garantir a assistência, né? Porque os profissionais de serviço social sabem fazer isso, de assistência social sabem fazer isso. A mesma coisa vai ser necessária com a educação, e a mesma coisa é necessária com a saúde. O SUS mandou, acho que uma força-tarefa de pouco mais de 300, acho que cerca de 400, né, profissionais nessa direção, para vacinar, para dar assistência, para atenção básica em saúde. Assistência social precisa ter isso, gente. E educação precisa ter isso. Porque a Isabela lembrou, eu reforço. Em que condições também estão os professores, né? Porque você vai imaginar que um monte de gente perdeu tudo, 600 mil pessoas, 2 milhões de afetados, e nenhum deles é professor? Nenhum professor, nenhum educador, nenhum diretor de escola perdeu casa, parente,
Ninguém está enlutado? Está todo mundo em condição de fazer as entregas, de remontar o calendário? Então, assim, é preciso pensar para além daquelas ideias mais óbvias, pelo tamanho da tragédia, né? E pela necessidade de ajuda. Eu acho que são reflexões, necessidades, debates que vão, me parece que, crescer nessas próximas semanas aí a partir da água descendo e dessas necessidades, né? O outro ponto é a questão dos abrigos das cidades provisórias. A intenção de construir, né, algumas unidades habitacionais, comunidades, porque o número é imenso, enquanto se pensa na solução definitiva. Meu pavor disso é que o Brasil é campeão, né, em tornar definitivas soluções provisórias. Então é preciso pensar nessas alternativas provisórias que sejam de habitação sob o imperativo da dignidade humana. Não se pode abrir mão da dignidade humana. Não é porque uma pessoa é pobre, perdeu tudo, não tem condição de voltar para a área original, que ela vai ficar amontoada, guetizada, num depósito humano feito às pressas e por tempo indeterminado. Então, eu acho muito importante que organizações da sociedade civil pressionem, né? E o Estado, prefeitura, governo do Rio Grande do Sul, governo federal, tenham um mínimo de sensibilidade em relação a isso, porque o debate ele está muito na direção de um governo vai dar R$ 2.500, outro vai dar 2.000, o governo Lula vai ter uma ajuda de reconstrução de 5.100, e não é só dinheiro isso, não é só sobre dinheiro, não é sobre receber R$7.000. R$7.000 não vai dar conta, não, entende? E é absolutamente fundamental que isso esteja posto, né? Tem experiências no mundo que chamam de conceitos, por exemplo, do urbanismo social, muito conhecido a partir da experiência de Medellín no enfrentamento à tragédia, à crise da segurança pública, até os anos 90, né? Principalmente entre os anos 80 e 90 na Colômbia, que trouxeram algumas experiências interessantes. Você dialogar com a comunidade em relação às necessidades que essas famílias, que essas pessoas têm, mantê-las agrupadas, mantê-las próximas, envolvê-las no processo construtivo, seja das unidades habitacionais, seja dos equipamentos públicos, e construir equipamentos públicos de altíssima qualidade. Então, assim, a escola que vai ter que ser construída para substituir a escola que não mais haverá numa determinada região que foi completamente alagada e que não vai ter recomendação de nenhuma autorização de construção, ela tem que ser uma escola, tem que ser um equipamento. Eu lembro sempre de um empresário, não vou dizer o nome não, que eu não vou fazer propaganda de empresário do Rio de Janeiro, mas um dono de shopping que usava uma das leis de Newton, matéria atrai matéria no dobro. Procura aí essa. Que ele dizia o seguinte: ele construiu um shopping mega, dos maiores do Rio de Janeiro, à época o maior do Rio de Janeiro, numa área que era pouca. Matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e inversa ao quadrado da distância. Tá de sacanagem, né? Isso pra mim não me diz absolutamente nada. A gente pode inventar qualquer significado para essa frase. Não, qual é a lei de Newton? Você acha que eu entendo isso? Não, mas você leu aí, não sei lei se é a da terceira lei de gravitação Newton. universal. Matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas. Realmente. O que isso quer dizer? Que porque no fim das contas não explicou nada. Não, o que significa? O que isso quer dizer? Que se você tiver um equipamento, matéria... Eu sou péssima em física, mas eu achei que fazia muito sentido no mundo... você trazer esse exemplo. É que eu achei que cabia. Porque ele diz o seguinte: se você assenta... Aí assenta a palavra é minha, né? Ele não usava essa... Se você instala uma massa, um empreendimento de tamanho gigante, a comunidade se move nessa direção. Matéria atrai matéria. Se você faz um negocinho, ninguém vai lá, entendeu? As pessoas são atraídas pela qualidade, pela excelência, pelo tamanho. Então, veja, essas ideias, elas precisam passar
pela formulação de política pública, especialmente no que diz respeito à necessidade de convencer uma comunidade de que a área que ela ocupava originalmente, ela não mais poderá ser ocupada. Então, assim, de que jeito que você convence uma população, do ponto de vista cidadão, de que a aceitar essa migração, essa transferência forçada? Você oferece uma comunidade de altíssima qualidade, que ela fala, não, cara, com essa escola, com esse parque, com esse cinema, com esse shopping, com esse comércio, faz sentido eu morar ali, vai ser legal, vai melhorar a minha vida. É o avesso da experiência de remoção que se tem no Brasil. O Rio de Janeiro fez, entre os anos 60 e 70, remoções em que construiu lá a Cidade de Deus, tirou todo mundo da Zona Sul, né, para depois entregar para a especulação imobiliária. História contada lindamente no documentário Remoção, do nosso Luiz Antônio Pilar e do Anderson Quack, e não tinha nada, não tinha uma padaria no lugar, entendeu? Então era o quê? Uma formação de guetos. Não é possível que a gente vai imaginar que no Rio Grande do Sul de 2024, o processo de reordenamento, reconstrução urbana vai se dar nos mesmos moldes. Constrói um monte de barraco, né, de casinha provisória e lamba. Quando der, a gente passa aqui. Então, assim, por isso que eu trouxe essa lógica, né, da lei de Newton, né, que esse empresário falava, porque isso permeou, não desse jeito, não com esse argumento, não com essa lei, estou fazendo uma associação livre, mas o projeto, por exemplo, do urbanismo social de Medellín. Então, os caras fizeram um baita metrô, entendeu? Que aí conectava as pessoas ao local de trabalho. Fizeram construção com assistência técnica, habitação popular, social, né, de cunho social, oferecendo assistência técnica para os moradores construírem. E aí tinha, durante a experiência, uma convivência, né, de coabitação. Então, um indivíduo abrigava o vizinho, construía uma casa, ficavam 2 famílias de vizinho morando ali, enquanto essa mesma família construía a casa do outro vizinho. Todo mundo continuou morando na comunidade e mantendo seus laços, ou aproximando seus laços. E isso foi considerado muito importante no eixo de política pública de enfrentamento, na origem, à violência lá em Medellín. Então tem muita experiência nessa direção e isso precisa ser feito. Meu Deus, a última coisa que eu acho importante falar. Muitos locais são sagrados, seja porque abrigavam terreiros, sejam porque abrigavam igrejas, sejam porque pertenciam a famílias, gerações inteiras de família, e é preciso que os lugares que não mais poderão ser ocupados também tenham, em alguma medida, espaços de visita, de memória, né? De luto, de conexão, de memória. Então as pessoas não vão poder morar lá, mas elas precisam poder voltar lá. Poder voltar lá e chorar seus mortos, chorar a saudade daquele território, plantar uma árvore, replantar alguma coisa, levar suas memórias. Isso é absolutamente fundamental. Esse processo tem que ser sensível, digno, amoroso, respeitoso. Não é só sobre 100 bilhões, sobre não sei o quê. Enfim, tem toda uma questão envolvendo as perdas econômicas, né? Isso é importantíssimo, óbvio. E eu ouvi o vice-governador do Rio Grande do Sul, numa entrevista muito franca ao Em Ponto, com o Newton Clava, dizendo o seguinte, que essa tragédia do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, eu acho o nome dele, o vice-governador, ela é mais grave que a pandemia, porque do ponto de vista econômico, porque a pandemia, ela, de fato, interrompeu a atividade econômica e, portanto, faturamento, deprimiu a demanda, né? Nós todos sabemos. Mas ela não destruiu ativos empresariais. E essa crise destruiu ativos, né? Estabelecimentos, propriedades, máquinas e equipamentos, instalações destruídas, devastadas. E, portanto, um potencial de impacto, né, em termos de interromper produção e cadeia produtiva, absolutamente devastador. É preciso entender nessas reivindicações também da empresa, das indústrias. Não tinham seguro não, gente? É só o governo que vai cobrir isso? Não tem uma responsabilidade, uma
participação compartilhada, né, uma responsabilidade compartilhada com a cadeia do seguro, dessas direções. Então, acho que são esses pontos. Eu não sei se a gente ainda vai falar da questão dos governos, eu né, acho dos que escritórios. não, porque a gente já se excedeu no tempo completamente. Pelo amor de Deus. Mas as últimas coisas que eu queria alertar, a última coisa, na verdade, é voltar a falar do aeroporto, né? Não tem previsão nenhuma, a princípio, de quando o aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre vai voltar a operar. Tinham falado em setembro, mas agora a informação oficial, né, da operadora do aeroporto é que não há previsão, está fechado por tempo indeterminado, e que só vai ser possível pensar numa previsão quando a água baixar do aeroporto. Eu vi alguns especialistas em aviação no Twitter falando que, assim, essa pista esquece, né? Vai ter que ser reconstruída do zero, porque tem uma questão de solo, de asfalto, de concreto ali, que com esse tempo submersa não vai rolar. Os equipamentos, né? Parte elétrica, o sistema de radar e luzes de balizamento também, fundamental para pouso e decolagem, esquece. Praticamente tudo, né, que está dentro daquele primeiro andar do aeroporto está completamente submerso, então, para além da parte externa, a parte interna também extremamente afetada. Vi até especialista em aviação falando, cara, sinceramente seria mais barato construir um aeroporto em outro lugar, fora dessa área de alagamento, mas aí ficaria mais longe do centro ali, né? Mais longe ali da parte mais central da cidade. Acho difícil toparem e querer, mas ele fala, eu acho que vai ter companhia aérea que não vai querer voltar a operar nesse aeroporto, com esse risco, com a quantidade de aeronave que está lá boiando praticamente, perdendo todo o seu equipamento. Então ainda tem questões muito delicadas em relação a isso, mas eu acho que a grande questão, pensar não só o aeroporto, mas o impacto do aeroporto, que também a gente começa a perceber, né, e a ser alertado para isso agora. Então, o Sindicato do Turismo da Serra Gaúcha, que representa as cidades Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula, já soltaram uma nota falando que se até julho o impacto de não ter o aeroporto, né, o fechamento do aeroporto, vai causar prejuízo de cerca de 550 milhões de reais para o turismo da Serra Gaúcha, dessas cidades, só até julho. Então, imagina a perspectiva de cidades como Gramado, que são fortíssimas no turismo no Natal, né, no final de ano. No Natal, no inverno, porque até julho eles já estão fazendo essa conta, né? Porque no inverno a Serra Gaúcha é um ponto turístico. Mas no Natal, que essas cidades talvez sejam o maior pico de turismo, né? Se esse aeroporto estiver fechado, vocês imaginem o impacto. E aí a gente está falando de empresários, empreendedores, pequenos comerciantes também, né? Que tem a cidade movimentada pelos turistas, as pessoas, os pequenos produtores, né, de produtos que fazem parte da cultura local, típicos de alimentação, os restaurantes, os bares, os hotéis, né? Então a gente está pensando no impacto a longuíssimo prazo, porque os aeroportos no entorno são mais distantes, acaba sendo uma viagem mais cansativa, né, para você fazer com criança, para você fazer com idoso, e aí sai do destino viável para muitas famílias e muitas pessoas. Então, é importante a gente pensar também nisso, né? E até para as cidades que foram afetadas diretamente pela enchente. Então, a gente já tem pessoas falando de, cara, eu tenho um restaurante, uma loja pequena, eu perdi todo o meu material, perdi todo o meu estoque, como é que eu vou pagar meus funcionários? A gente já está chegando daqui a pouco no final do mês, né? Então, assim, as pessoas... como é que as pessoas vão receber na próxima virada de mês se perderam tudo de estoque? Você não tem, né? Ninguém vendeu nada, ninguém tem nada para pagar, né? E aí, como é que essa roda volta a girar? Então, isso são coisas que a gente vai começar, né, a perceber, a tratar, a discutir nessas próximas semanas e próximos meses. E eu acho que é isso. Deixamos os assuntos. Deixa eu falar mais uma coisa aqui rapidinho.
sobre alternativas também de geração de renda. A gente está vendo a situação dos voluntários, né? Muita gente teve que voltar a trabalhar, por óbvio, seja porque as suas atividades profissionais foram retomadas, seja porque precisam de dinheiro mesmo para continuar se sustentando. Então, é importante que a autoridade, que a política pública, pense em alternativas de fazer desse voluntariado, desse ofício, né, do cuidado com desabrigados, com desalojados, ofício, trabalho, ocupação remunerada, porque talvez você consiga reter mais pessoas. Outra alternativa é a questão da coabitação. Dá para usar gente que tem um quarto vago em casa, está precisando de dinheiro, abrigar um idoso, uma pequena família, uma mãe e filho, um casal. Então, compartilhar essa habitação na direção de até, né, na transição até as soluções definitivas, e com um atrativo de o pagamento de um aluguel, né, de um dinheiro, a possibilidade de ser remunerado pode aumentar o incentivo a aceitar, né, a aderir. Outra coisa são os hotéis, né? Hotéis sociais, ocupação social dos hotéis, fazer dos hotéis domicílios provisórios, né? O governo Lula anunciou que vai ter Minha Casa Minha Vida, né, nas faixas 1 e 2 de mais baixa renda para todo mundo. Não tem essa oferta toda, né, de imóveis vazios disponíveis para serem comprados, mas é importante governos e judiciário atuarem na direção de conter a especulação imobiliária. Um colateral horroroso que ainda persiste na região serrana do Rio de Janeiro foi que os terrenos em áreas fora, né, dos sítios, né, dos locais das tragédias, subiram para caramba, inviabilizando construção de habitação popular. Então, assim, como é que faz isso? Vai ter que desapropriar, né? E aí tem que ter essa força-tarefa e essa aliança entre prefeitura, governo do estado, governo federal e judiciário na direção de tornar viável isso, porque a especulação imobiliária corre solta e a escala, volto a dizer, a escala no Rio Grande do Sul é algo absolutamente avassalador. Brumadinho também. As pessoas receberam indenizações pelas casas que perderam, pelo patrimônio que perderam, e os terrenos e os imóveis subiram a ponto das pessoas não conseguirem comprar. Essa é uma realidade. Isso está no livro texto, gente. Então, assim, não dá para dizer que vai ser ingênuo. E se esse processo vai ser inédito e exemplar, ele tem que ser exemplar de novo, na dimensão da dignidade humana. Então tem, agora, ministro extraordinário da reconstrução, secretário extraordinário da reconstrução, Paulo Pimenta, o Eduardo Leite criou essa secretaria, os prefeitos vão ter que, obviamente, também apresentar seus projetos, os governos vão ter que quebrar o pau e trabalhar juntos, não tem jeito, e eu não acho que o jeito era realmente a civilidade de um agente neutro federal, um cara que não fosse do Rio Grande do Sul, que não fosse tão petista. Não. As forças políticas no Rio Grande do Sul são assim distribuídas. O Rio Grande do Sul tem esquerda. Não faz sentido, na minha opinião, o presidente Lula, o governo de esquerda, não indicar um quadro do próprio território que o represente. Porque o Eduardo Leite foi para o segundo turno em 2022, em segundo lugar, atrás do Onyx Lorenzoni, com acho que 2.500 votos, não mais que isso, a mais que Edgar Preto, que era o candidato do PT. Lá em 2022, a gente falou disso no Angu, sobre essa questão do quanto Eduardo Leite precisaria, não é nenhuma novidade aqui no nosso programa, a gente trazer isso. Então foi eleito com essa força, e essa força precisa que seus líderes estejam presentes e façam algum tipo de... O Rio Grande do Sul tem uma tradição também de uma esquerda vibrante. O Sul de Brizola, né? De Leonel Brizola, é relevante. Em Porto Alegre, o Lula ganhou do Bolsonaro em 2022. Em 2020, o segundo turno para a eleição municipal foram o Sebastião Melo, que acabou eleito prefeito de Porto Alegre, e a Manuela Dávila, do PCdoB. Aí você vai fingir que, quem tem que negociar uma terceira via? Isso não faz sentido para mim.
Nem no Brasil a terceira via emplacou, vai emplacar em Porto Alegre, né? Ou no Rio Grande do Sul nesse momento. Então, assim, maturidade política é entender que a divergência existe, que as forças são adversárias presentes, representativas, e que elas serão capazes de dialogar em prol do bem comum. E não fingir que não está acontecendo e todo mundo tapa o nariz e faz uma cara educada. Não, o pau tem que comer mesmo, e o pau tem que comer inclusive na direção de silenciar os negacionistas do clima, das políticas públicas, do Estado, porque o campo é esse. Então, eu acho absolutamente fundamental prestar atenção na ajuda internacional e prestar atenção no protagonismo que as autoridades ambientais, os cientistas, os pesquisadores, e em particular do Rio Grande do Sul, que tem universidades, produção intelectual, científica, acadêmica de altíssima qualidade, e são capazes de participar, se não de responderem pelas necessidades que o Estado, que aquele território tem. E Brasil afora também há excelentes, né, centros de estudos acadêmicos, de produção científica. Sair na frente e assumir o protagonismo na questão da transição, do enfrentamento à crise climática, a essa tragédia socioclimática, como diz o Sérgio Abranches, não é só ir lá pedir arrego à comunidade internacional. A gente também tem condição de apresentar, né, as soluções a partir do território. Eu acho que era isso. Eu falaria até mais sobre política, mas eu já me excedi aqui. Então vamos para o nosso segundo bloco, Angulers, para a gente falar do Zolpidem, assunto importantíssimo. Bom, vamos falar do Zolpidem, que essa semana foi alvo, finalmente, né? A Anvisa decidiu aumentar o controle do Zolpidem para um remédio de receita branca, né? Branca em 2 vias, que nem quando é antibiótico, né? De tarja vermelha, venda somente com prescrição médica, receita retida, para a receita azul, que é a receita de mais controle possível. E aí abriu-se toda uma discussão, né, de por que a necessidade desse controle. Vou rapidamente explicar o que é Zolpidem. É uma medicação, é um indutor do sono, um remédio lançado para, não vou dizer tratar a insônia, mas um remédio para insônia, lançado lá nos anos 90, que foi não um benzodiazepínico, que foi criado para substituir o benzodiazepínico. Benzodiazepínico, tipo Valium, diazepam, são remédios que a gente entende que são ligados a quadros mais graves de dependência ao longo prazo, né, de uso contínuo. O Zolpidem seria um remédio que lá no início acreditava-se, né, na época, que ele não causaria essa dependência que nem os benzodiazepínicos, o que, né, acabou não sendo de fato a verdade. O Zolpidem estava enquadrado aqui no Brasil na lista já de psicotrópico, né, na lista de receita azul. Mas a portaria lá dessa prescrição, desse medicamento, desse tipo de medicamento, estabeleceu que as unidades, as dosagens com menos de 10 miligramas seriam equivalentes aos remédios da lista C1, que são as substâncias que estão sujeitas a controle especial, então é aquela receita branca, né, com 2 vias, mas que não são enquadrados na lista B1, que são os psicotrópicos, que é essa receita azul. Então, o Zolpidem é vendido em formulações de 5 miligramas a 12 miligramas de meio, a de 10 miligramas era mais comum, mas com menos de 10 miligramas não precisaria, né, da receita azul. E aí, nos últimos anos, o que aconteceu foi que o consumo desse remédio aumentou absurdamente. A gente tem um dado aqui, que eu vou falar aqui para você, dos dados da Anvisa, que, em 2018 foram vendidas, segundo a Anvisa, 13 milhões e 600 mil caixas de Zolpidem. 2 anos depois, em 2020, esse número já tinha saltado para 23 milhões e 300 mil. Um aumento de mais de 70%,
em ali 2 anos, né, de diferença. E aí, desde então, nunca mais esse número ficou abaixo da casa dos 20 milhões de caixas anuais dessa medicação vendida. E já há algum tempo, há alguns anos, uma série de médicos da Associação Brasileira do Sono, especialistas, psiquiatras, relatam o uso abusivo dessa substância e têm notificado a Anvisa da necessidade de aumentar o controle da venda de Zolpidem, porque não são todos os médicos, isso é importante dizer, não são todos os médicos que têm a receita azul. Para você ter o acesso a essa receita azul, essa receita específica para psicotrópicos, né, para esses medicamentos controlados pela receita azul, você tem que ter um cadastro na vigilância sanitária. Então, você como médico, você precisa fazer um cadastro específico, abrir um processo para se cadastrar na vigilância sanitária para você ter essa receita. E aí, né, todos os medicamentos que você prescrever com essa receita ficarão atrelados a esse seu cadastro específico. Então, isso, de certa forma, cria um controle maior, uma responsabilidade maior com os profissionais, né, que estão colocando ali o seu CRM dentro nessas receitas de controle muito mais restrito. Então, para você emitir a receita azul, você tem que ter um cadastro específico. Essa receita branca em 2 vias, você não precisa desse cadastro oficial. Então, isso aumenta a regulação desse medicamento, restringe a quantidade de profissionais que podem te receitar, né? Porque a gente não está lidando aqui com o universo da falsificação de receitas, né? Estamos lidando aqui com o universo de profissionais. Você teria que ir em médicos específicos que tenham esse tipo de cadastro, que façam, que emitam esse tipo de receita para você conseguir a receita azul adequada para comprar esse remédio. E aí, nas matérias que saíram sobre isso, tem um dado muito interessante de países que fizeram essa mudança de regulação em relação ao Zolpidem. Na França, depois que a França fez esse mesmo movimento, vários lugares mudaram, né, essa prescrição, fizeram essa revisão do Zolpidem. Estados Unidos, Austrália, Canadá e França também adotaram regras mais rígidas recentemente. E na França, há 3 anos depois da mudança, que aconteceu em 2007, já foi relatado, percebido, né, pelos estudiosos, pelos estatísticos, pelo Serviço de Farmacologia francês, uma queda de 57% no consumo depois de 3 anos dessa mudança. Então, a tendência, né, é que aumentando esse controle, que tenha uma queda. Mas é muito importante a gente mencionar que eu acho que a grande questão por trás disso, né, é o uso abusivo, na verdade, do Zolpidem e de qualquer outra substância, álcool, cigarro, drogas lícitas ou ilícitas, remédios, né, de várias naturezas. Mas o que aconteceu, né, nesses últimos anos do país, que tem interferência, não tem jeito. A gente está falando aqui, em 2018 para 2022 teve um aumento de 70% e nunca mais baixou da casa de 20 milhões de caixas. Então a gente teve uma crise, né, no país, a gente teve a pandemia, com sequelas que são sentidas até hoje. É impressionante a quantidade de relato de uso de Zolpidem nas redes sociais, no Twitter. É uma coisa impressionante, assim. Tem uns 2 anos que eu vejo, que eu ouvi falar a primeira vez desse remédio, ainda no meio da pandemia, e as pessoas relatando as coisas mais loucas que elas fizeram sob efeito do remédio, porque ele é um remédio indutor do sono que age muito rápido. Então, a orientação é que você deite na cama, apague a luz, bote o remédio na boca, feche o olho e acabou. E aí, várias pessoas tomam esse remédio, às vezes ficam no celular, e às vezes, levanta, vou pegar mais uma água, vou fazer mais um xixi. E aí você entra num estado de sonambulismo, praticamente, porque você desliga o seu cérebro, porque o remédio induz o sono, mas você não dorme. Então, os relatos no Twitter são surreais, as pessoas fazendo compras enlouquecidamente online e não lembrando de nada depois.
recebendo depois comprovante, fatura do cartão, recebendo compras em casa que nem não lembravam de ter sido feitas, de gente que cozinha, inclusive no fogo, né, que come, que tem episódios de compulsão alimentar sob efeito do remédio e não lembra no dia seguinte, que cozinha, então assim, se expõe a risco do fogo sem você estar com a sua, né, com suas faculdades mentais preservadas. Gente que manda mensagem para as pessoas, escreve coisa em rede social, enfim, comprometedoras, né? E não se lembra no dia seguinte. Então, consequências graves, se a gente está falando de um comportamento de repetição, né? De você gastar um dinheiro que você não tem, de você engordar, né? Porque efeitos na sua saúde, se você tem compulsão alimentar sobre o efeito do remédio, desenfreadamente, nem se lembra direito disso depois, então você está ingerindo ali uma comida, uma quantidade de comida que não é adequada, que não é racionalizada, né? Que você não pensou naquilo. Então, tem efeitos amplos e um uso... teve a matéria, né, que assustou, acho que todo mundo essa semana, que um psiquiatra fala, uma neurologista do Instituto do Sono, Dalva Poiares, fala que a situação já pode ser classificada como um problema de saúde pública. E aí tem um psiquiatra que fala de pessoas tomando 300 comprimidos por dia. Eu fiquei estarrecida. Por isso até que eu botei chamei a Isabela e botei no grupo até da família, por conta desses dados estarrecedores, quer dizer, bom, enfim, daqui a pouco eu chego lá nos finalmentes, mas alguma coisa que se desenhou em termos de risco à saúde pública que a gente mal estava reparando, né? E cresceu intensamente até chegar nesse ponto de algum controle, de alguma regulação. Óbvio que os últimos anos foram terríveis, né, do ponto de vista, enfim, da saúde física, mental, pandemia, desemprego, violência, né, violência política, polarização, extremismo, quer dizer, a gente tem desigualdades, fome, miséria, a gente tem uma série, redes sociais, né, e esse adoecimento todo, a dependência desses aparelhos, inclusive pensando em diferentes faixas etárias, né? Os jovens, né? As pessoas jovens, enfim. Tudo isso, obviamente, já era esperado e acabou provocando, sim, distúrbios também do sono. Agora, você imaginar que ao longo desses anos, quer dizer, a gente está falando de 2018 ao início de 2024, esse salto, né, de consumo praticamente sem freio, provocando essa multiplicidade de riscos, né, e causando essa dependência extrema em algumas pessoas, é gravíssimo. Eu achei que valia a pena a gente trazer essa notícia, um pouco desse debate para o Angu, porque, de modo geral, esses temas de saúde pública, eles acabam associados às drogas ilegais, né? As substâncias ilegais. Então, a gente debate muito a questão da maconha, questão do Supremo Tribunal Federal, da legislação no Brasil e em outros países, do chamado uso recreativo, eventualmente do uso medicinal, por exemplo, no caso, né, da cannabis, e fica uma série, falamos dos males já de cigarro, do álcool, né, e do impacto que essas substâncias legalizadas, né, causam na vida, na saúde pública, na vida de famílias, no cotidiano das pessoas. Mas, de modo geral, medicamento fica um pouco fora, né, desse debate. E eu fiquei absolutamente estarrecida com a liberalidade com que a sociedade brasileira, né, inclusive do ponto de vista dos órgãos de regulação, trataram desse tema a ponto dele se agravar dessa forma. E aí é curioso, né, como determinadas cadeias produtivas, vou falar assim, elas são poupadas, né, de criminalização, de debate público, enquanto outras não. Cadeias produtivas legais são poupadas, legalizadas, né, e aí estamos falando da indústria farmacêutica, e outras não, e não por acaso, essas outras tangenciam
ou estão associadas ao crime organizado e, em larga medida, a criminalização de preto, de pobre, de favelado, de periférico, aí introduzindo o debate sobre maconha. Queria só tangenciar isso para a gente ampliar um pouquinho, distanciar e olhar um pouco mais, num campo mais amplo, todos os riscos que estão submetidos, né, à sociedade, à população brasileira, e também como esclarecimento, porque muita gente pode não ter recebido essa informação, muita gente pode saber de conhecidos, de familiares, de pessoas, de colegas de trabalho, né, da rede de relacionamento, que acessam esse medicamento, acessavam livremente e que podem ter consequências também duras, no sentido de uma interrupção súbita, se já criaram dependência, no sentido de um estímulo a um mercado ilegal. A Isabela falou de compra pela internet, né, de um modelo de acesso ao medicamento pela internet. Então, assim... Não, isso aí é a coisa mais fácil do mundo, você conseguir receita. E tem um adicional que essa receita azul, ela não pode ser prescrita naquele receituário online, né? Os conselhos agora, inclusive pela pandemia, por conta da telemedicina que aumentou, né, que foi permitida também por conta da pandemia, a gente já criou muito hábito da receita digital, né? Teleconsulta faz uma receita digital. Essa receita B1, ela não pode ser emitida digital, então ela só pode ser emitida presencialmente no papel. A receita C1 pode ser digital. Então, assim, você entra numa teleconsulta com um médico X, falar, não tô conseguindo dormir, tô com muita insônia, queria um remédio para eu conseguir dormir. Toma aqui, emite uma receita digital de Zolpidem, e a pessoa vai, enfim, fazendo aquilo, né? Faz daquilo um uso contínuo. A receita B1 é muito mais restrita e você é obrigado a ir presencialmente em algum lugar, então você já cria mais barreiras. E uma outra coisa é a bula do Zolpidem, aí é a bula, né? O que cada médico vai fazer, o que cada médico vai fazer. Mas a bula do remédio indica um uso muito curto, de até 4 semanas, e não passar disso. Não é um remédio para ser tomado de uso contínuo. As farmacêuticas alertam para isso. E aí, nessas matérias que saíram ao longo dessa semana, vários especialistas usam de exemplo, né? Quais situações seria uma situação de uso para esse tipo de medicamento. Então, por exemplo, você fez uma cirurgia e está com dor e não está conseguindo dormir. Está com algum incômodo que você não consegue dormir. Você toma esse remédio durante ali aqueles dias mais cruciais dessa recuperação. Você é uma pessoa que precisa viajar a trabalho com frequência, tem muita dificuldade de se adaptar ao fuso horário. Fuso horários muito longos. Então, nos 2, 3 primeiros dias da viagem, você toma um remédio para conseguir se adequar a esse fuso horário. Então, são usos muito pontuais, porque não é um remédio que trata a causa da insônia, né? O que faz uma pessoa ter insônia e dificuldade para dormir? É um combinado de fatores. Não é só uma coisa. Às vezes você tem uma preocupação financeira que você não consegue dormir. Não vai ser te chapar de remédio que vai resolver os outros fatores que estão te deixando insônia, ansioso, angustiado, tirando o seu sono, né? Então, assim, a insônia é uma caixa de Pandora, né? Quem já teve ou convive com alguém com insônia sabe que não é uma coisa fácil de ser resolvida, né? É multifatorial. Pode ser pode ser o que você come, pode ser um refluxo, pode ser uma preocupação, pode ser um problema de família, pode ser um trauma, pode ser uma interação, um efeito de um outro remédio, pode ser 1 trilhão de coisas. E colocar um remédio, e os especialistas têm falado isso, né? A gente quer viver numa lógica de máxima produtividade durante o dia, e chega de noite e tem que dormir imediatamente. Pum, chapa e dorme e acabou. Então tem que dar tudo de si durante o dia e à noite também tem que ser impecável. É deitar e dormir, fim. E se não deita e dorme e acabou, e acorda no dia seguinte, já tem um problema aí. Então já tem que medicalizar sem nem entender se existe uma questão por trás. É uma lógica da produtividade, até o sono tem que ser produtivo, né? Tem que ser instantâneo, tem que ser imediato. E se há um problema com o sono, não há tempo nem possibilidade disso ser investigado. Então, eu acho que é um retrato, assim, é uma foto desse momento em que a gente está completamente desconfigurado
no quesito não só saúde mental, mas todos os outros fatores sociais, financeiros, familiares, de trabalho, né? Essa mentalidade de excesso de trabalho o tempo todo, de excesso de produtividade, essa mentalidade de coach do Instagram, de durma 4 horas por dia, seja seu próprio chefe, empreenda mesmo sem ter nenhum conhecimento, nem condições para isso, uma dificuldade absurda no mercado de trabalho. Então a gente está sendo levado a uma exaustão mental completa, que é o retrato perfeito para esse tipo de abuso. A gente está falando aqui do Zolpidem, mas enfim, né? Então tem aí todas as drogas, tem aí o álcool, tem aí o cigarro, tem aí o vape. Ué, se não é isso, um vício que tem total correlação, extremamente viciante, total relação também com essa ansiedade, também com essa angústia, né? Você fuma para se acalmar, você fuma para relaxar. Então, tudo gira em torno, né, dessa lógica completamente fora do que é o ritmo natural do ser humano, né? Do respeito ao aí a gente vai chegar lá no Krenak. É isso, aí já estamos. Voltem lá pro Krenak ou no conselhos que você pediu lá. Mas é impressionante, gente. É isso, é uma vida que precisa servir, que precisa ser útil o tempo inteiro. Então, né, tudo tem que ter esse propósito de utilidade, você não pode perder tempo nenhum. E enquanto isso a vida tá uma merda, né? A vida tá uma merda, mas não tem tempo a perder. Então eu vou me drogar para eu enfrentar todo o resto que tá acontecendo. Então, assim, é difícil, né? Não tem saída fácil. Aumentar o controle do Zolpidem é um passo extremamente importante, né? De fato. Mas achar que isso isoladamente vai resolver a nossa relação de abuso de substância como sociedade, não vai, né? Não vai. Aí a conversa, o buraco é muito mais embaixo, né? Não dá para viver bem com a inflação dos alimentos. Fala, Flaviol. Pois com a tragédia, com a ansiedade climática. Não, como é que vai viver bem assim? Com a ansiedade climática, com tudo que a gente está vivendo em termos de noticiário, de riscos, de medos. Essa pauta, quer dizer, a gente não é, obviamente, né? Todo mundo sabe disso. O Angu de Grilo não é um podcast de medicina, né? Ou de saúde, ou algo parecido com isso. Mas eu acho que essa medida, né? Essa mudança de regra da Anvisa, ela ensejou, né? Possibilitou a gente, de novo, retomar um debate sobre essa vida, né? Sobre o que é esse ambiente em que vivemos, nessa quadra da história, como dizem o Cristiano e o Pedro Daltro lá, do Medo e Delírio, e as possibilidades de reflexões a partir disso. Quer dizer, não só o ambiente muito tóxico, né, de mercado de trabalho, de disputa, de competição, de estresse, de má qualidade de vida, de má alimentação, tudo isso que a gente sabe, e também a hipocrisia do debate em relação ao uso de drogas, né, legais ou ilegais. Então, assim, eu fiquei absolutamente estarrecida, não tinha ideia desse uso indiscriminado, né, que havia, e acho que se os especialistas faziam alertas e têm essa conclusão de uso abusivo e possibilidade, né, de dependência física, é absolutamente fundamental que a sociedade seja informada em relação a isso. Pode ter alguém do teu lado aí, né, fazendo esse uso abusivo, achando que estava protegido, não está, e agora a regra vai mudar e essa pessoa vai precisar de ajuda, porque os seus sintomas só vão se agravar, né? Então, achei que era importante a gente trazer, e não acho que esse debate está descontextualizado por exemplo, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Com certeza ou não. no Brasil afora, né? Imagina quantas pessoas não estão conseguindo dormir, né? Com certeza, ou estão gente, eventualmente precisando de medicação para dormir em razão desse estresse pós-traumático e podem evoluir, né, ou involuir para algum tipo de dependência e para males ainda maiores. Eu não sei se te evocou,
Mas a mim, que andei lendo e assistindo séries e documentários sobre a epidemia de opioides nos Estados Unidos, me remeteu imediatamente. Porque era a história da dor, né? Essa é do sono, mas na origem, né, do Império da Dor, tem o livro, a série, enfim. A ideia era de pessoas que sofreram acidentes, que estavam em processos de recuperação muito dolorosos, de dor física, os médicos indicando alguma dose por alguns dias, a dependência quase imediata ou muito rápida, e aí uma destruição de gerações, né? Assim, grandes cidades americanas com zumbis pela rua, muitos jovens morrendo, você vê as séries, é tudo terrível. Então, assim, você imaginar, né, são cenas de como tornam-se alarmantes, né, as cenas de consumo de crack no Brasil, né, em grandes capitais brasileiras, São Paulo, sobretudo, mas também Rio de Janeiro, também outras. Então, eu achei importante a gente pensar um pouco nisso, trazer essa informação e alguma orientação sobre perigos, riscos, mudança, né, de protocolo e sobre, de novo, a grande hipocrisia brasileira, né, que vigora no Brasil em relação ao uso de substâncias legais ou ilegais. Eu acho que é isso, assim. E acho que olhos abertos, né, em relação à saúde mental da população do Rio Grande do Sul. Essas pessoas que ficarão nesses abrigos de longo prazo, né? A matéria do Nexo, vou deixar aqui no descritivo desse episódio, que fala sobre essas cidades provisórias, de onde é que vem esse projeto. Houve alguns profissionais que levanta algumas situações do Brasil anteriores em que isso aconteceu, esse tipo de instalação aconteceu. Por exemplo, na região serrana aqui do Rio, em 2011, 35 mil pessoas ficaram desabrigadas e teve um abrigo amplo montado. Enfim, eles fazem uma retrospectiva aí, ouvem pessoas que são críticas ao projeto, profissionais, políticos que são críticos a essa ideia, a esse projeto. Eu tinha falado, vou só te interromper porque eu tinha falado do número, né? E aí você conseguiu o número preciso. Chegaram a 35 mil. No Rio Grande do Sul, é mais que o dobro de desabrigados, mas mais 500 mil desalojados. Pois é. E não se sabe, e eu já vi relato no Twitter de pessoas que estão desalojadas na casa de parentes que já estão tendo problemas de convivência. Então, assim, né, sei lá, você tem uma relação conturbada com a sua família, você sai de casa, precisa acolher essa família, ou precisa voltar para a casa dessa família. A sua cidade, a sua casa acabou, a sua cidade acabou, você não tem para onde ir. Você fica com essa família até um momento que talvez essa convivência chegue a um ponto que não seja viável. Então, aí essas pessoas vão para essas cidades provisórias, esses abrigos de longo prazo, porque aqui a gente pode estar falando, gente, de situações, inclusive, de violência. Isso, né, de abuso, agressão. Estão acontecendo. De LGBTfobia, né? Então, a gente está falando de 540 mil pessoas que talvez não tenham condição de ficar um ano, né, meses esperando para voltar para sua casa, para voltar para uma nova casa, para que essa situação se resolva, e talvez também tenham que ir para esses abrigos, e aí esse número de 76 mil pessoas aumente ainda mais. E aí essa matéria do Nexo fala... Tem uma criança aqui que acordou enquanto a gente grava. Essa matéria do Nexo fala de questões, problemas que aconteceram. Então, por exemplo, exposição pública, né, levada ao extremo em áreas como banheiro dentro desses abrigos, falta de assistência médica, não tem condições devidas para a higienização desse espaço, deterioração da convivência social, insalubridade diante do clima, então muito calor, muito frio, também chuva. Então a convivência nesses espaços também vai ficar adoecida. E aí a gente está falando da saúde mental de gente que perdeu tudo, está em uma situação de precariedade. O adoecimento psíquico é quase... Gente, é quase um milagre uma pessoa não adoecer.
não vê a sua saúde mental definhando, né, com esse processo. Então, assim, é uma questão que a gente vai precisar acompanhar de perto, né, prestar atenção, apoiar, estar atentos a iniciativas, a pedidos também de ajuda, de visibilidade de organizações que lidem com saúde mental no estado do Rio Grande do Sul pelos próximos anos, né? Porque isso tem efeitos enormes e gravíssimos. Então, é isso. O aumento do controle do Zolpidem é uma boa notícia, mas ele não vai resolver todos os problemas do mundo, né? O buraco é infinitamente mais embaixo. Eu acho que é isso. Acho que ficou rica aí a contribuição relacionada a esse risco sanitário, né, de saúde pública, que inclusive, de alguma forma, se conecta, né, à tragédia socioclimática do Rio Grande do Sul. Eu acho que nós terminamos, né? Terminamos. Eu acho que vamos só para os nossos pop-ups finais, o último bloco. Isso. Bom, vamos para o nosso próximo bloco para a gente tratar aqui dos pop-ups, então, dessa semana. Eu quero deixar a morte do presidente do Irã. Bom, você já vem ter acompanhado, né, nesse final de semana. No domingo, o helicóptero em que ele estava caiu, em razão, aparentemente, né, de más condições climáticas durante um voo. Demorou para que a equipe de resgate conseguisse chegar por conta do clima, né, da neblina, das condições climáticas. Mas, na noite desse domingo, já amanhã de segunda-feira no Irã, o Ministério de Relações Exteriores confirmou a morte do presidente iraniano aos 63 anos, entre outras autoridades também que voltavam de uma viagem do Azerbaijão. Eu acho importante dizer que o presidente não é a autoridade mais importante do Irã. A autoridade mais importante é o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do país, mas o presidente era um protegido e um possível sucessor, porque o Ayatollah já tem 85 anos e parece que tem rumores de que anda com a saúde debilitada. Então, o presidente, o Ebrahim Raisi, era um dos possíveis, talvez o mais provável sucessor do Ayatollah. E agora, com a morte dele, abre a esse vácuo, né, dessa sucessão, dessa possível sucessão. O primeiro vice-presidente deve assumir, né, o lugar, né, do presidente agora morto e convocar novas eleições em até 50 dias. Mas, bom, abre-se aí esse vácuo de poder, especialmente nessa questão da sucessão do Ayatollah, que é o líder supremo. Uma instabilidade política no Irã, eu acho que, né, é tema relevante para o mundo todo. Bom, é isso, deixo o meu pop-up. Eu acho que essa situação não vai se resolver nessa semana, mas nos próximos meses, com essa convocação de novas eleições, a gente vai acompanhando e entendendo o que vai acontecer por lá. Tem isso. Absolutamente fundamental, porque a gente tem um Oriente Médio muito mexido, né, com tudo que está acontecendo em Gaza, as incursões, né, as operações de Israel em Rafah. A gente tem um agravamento da guerra Rússia-Ucrânia, né, também é uma coisa para ficar no radar do ponto de vista internacional. Essa semana também, no Brasil, tem o julgamento do Sérgio Moro, no TSE. Quinta-feira, o Rio de Janeiro também, acho que será retomado o julgamento no Tribunal Eleitoral sobre o Cláudio Castro, a cassação, né, possível cassação da chapa Cláudio Castro, Thiago Pampolha e do atual presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, político de Campos. O voto do relator foi muito firme, muito assertivo na direção de cassar o mandato dos três, o que significa uma baita guinada política no Rio de Janeiro. Olho nisso. E eu queria, para me despedir, agradecer ao Ariel. Até o Martin está aí dando essas tossidinhas. A gente já falou do livro do Ariel, né? América Latina Lado B, o cringe, o bizarro e o esdrúxulo de presidentes, ditadores e monarcas dos vizinhos do Brasil. Mas fomos surpreendidos com
o Martin Bastos Oliveira Reis, inserido na dedicatória, que é feita a uma série de crianças da rede de relacionamentos do Ariel, a começar pela Vitória Palácios de Paoli, a filha dele, nossa linda, maravilhosa, menina prodígio, que é a Vitória. Mas, poxa, emocionada demais do Ariel ter lembrado do nosso Martinico. Lê o final, porque ele faz a lista dos nomes de algumas dezenas de crianças, e aí no final ele explica por que ele cita as crianças. Este livro está dedicado às crianças todas, não vou citar todas, e a todas as outras crianças da América Latina, com meus profundos desejos de que não precisem passar por governos de políticos bizarros, tal como tem acontecido nos últimos 200 anos na região. Que assim seja, né? E aqui também me despeço evocando o direito à infância, né? As crianças brasileiras têm o direito à infância, e isso vale para as milhares de crianças que também estão em situação de abrigo no Rio Grande do Sul, ou desalojada das suas vidas, escola, condição de saúde, ambiente saudável, amoroso, né, em decorrência dessa tragédia, entre tantas outras, né, minha gente? Então, minha gente, mais um Ângulo de Grilo no ar. Oi, vovó. Mais um Ângulo de Grilo no ar. Muito obrigada, meu povo. Até terça-feira que vem estamos de volta. É isso. Um beijo. Tô olhando pro bebê mais lindo do mundo, Angulers.